Nós vamos falar hoje da história dessa mulher. 2 Reis capítulo 4. Diz assim, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Olha só, uma mulher que era esposa de um profeta, ela vai até Eliseu, que era o chefe dos profetas. Eliseu era o líder de um monte de profetas, e os profetas viviam realmente pela fé, irmão. Os profetas, eles viviam aos montes, esperando o assim diz o Senhor. E quando vinha o assim diz o Senhor, eles desciam, falavam o que Deus tinha falado, voltava para o monte. Eles viviam uma vida assim, que para comer eles tinham que crer que Deus daria comida, para Deus sustentar a família, eles tinham que acreditar que Deus iria suprir a casa deles. Essa mulher tinha um profeta assim, e esse profeta morre. O que essa mulher faz? Ela vai até o chefe dos profetas, Eliseu, e ela conta a história para Eliseu da sua vida. Ela diz: meu marido morreu, você sabia o temor que ele tinha a Deus, você sabia como ele servia a Deus, e ele deixou várias dívidas, ele contraiu várias dívidas em vida, e eu não tenho como pagar. E agora vem os credores e querem levar meus 2 filhos para serem escravos. Naquele tempo a lei de Moisés dizia que se você não tivesse como pagar, você poderia ceder teus filhos como pagamento, e os seus filhos seriam escravos. Mas essa mulher não queria que os filhos dela fossem escravos. Olha que situação. A dívida ia levar os filhos à escravidão. Hoje, se você não deve, o teu nome suja, você paga depois, você faz acerto. Tem algumas coisas que caducam. Nesse tempo aqui as coisas não eram assim. Nesse tempo, se você não paga, você tinha que arrumar um jeito de pagar, e se você não tivesse um jeito de pagar, tua família pagava. Você tinha que permitir que seus filhos se tornassem escravos daquele a quem você devia. Que situação doida. Agora, esse homem era um profeta, e ele contraiu dívida, e ele morre, e deixa a mulher assim, se vira. Mas sabe, irmãos, que essa mulher dependia do marido para se sustentar, essa mulher dependia da fé do seu esposo para se sustentar. Ou seja, era o tipo de mulher assim, que esperava o marido chegar em casa com suprimento. As mulheres antigamente eram assim. Elas não se importavam em também ajudar, porque a sociedade antiga não permitia isso. Então ela se viu sem a fonte da sua renda. Eu sei que morrer não é uma coisa boa, mas financeiramente para essa mulher, esse homem ter morrido foi muito bom, porque ela dependia desse homem para sustentar-se. E quando você depende de alguma coisa para te sustentar, quando você depende, escuta o que eu estou falando, quando você depende de alguma coisa para você se sustentar, essa alguma coisa uma hora vai terminar. E às vezes na nossa vida é muito bom que algumas portas se fechem para nós, porque são portas que estão abertas para nós, que não estão nos levando a lugar algum. Simplesmente essas portas estão deixando a gente acomodado, sossegado. Era o caso dessa mulher que estava acomodada, sossegada, porque o marido dela supria as necessidades, e essa porta se fechou.
porque o marido morreu. Ela dependia do marido. Irmãos, quando nós perdemos o emprego, quando uma porta se fecha, é uma oportunidade que Deus está nos dando de provar algo melhor de Deus. O mundo vai dizer: poxa, fechou a porta. Eu, como pastor, já conversei com gente que trabalhou 20 anos numa empresa, foi mandado embora, caiu em depressão, porque, nossa, eu fui mandado embora de lá. Como que eu fui mandado embora de lá? O que aconteceu comigo? Nossa, e agora? Meu Deus, 20 anos e blá, 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 blá. Porque vê a situação sempre para o lado negativo, mas quando se fecha uma porta, Deus tem uma porta maior para nós. Deus sempre tem coisas maiores para nós. Deus sempre tem algo maior para você. E o que te condiciona ao comodismo vai terminar. Um vilarejo antigo tinha uma vaca, e através dessa vaca todo mundo sobrevivia ali naquele vilarejo. E o leite, o queijo, tudo se fazia daquela vaca. Um viajante passou por aquele lugar, começou a olhar a vida daquela aldeia e pensou: essa vaca está atrapalhando a vida de todo mundo aqui nesse bairro. Pela noite ele matou a vaca. Ao amanhecer, os moradores daquele bairro, daquela aldeia, eles olharam para aquilo e começaram a chorar, porque aquela vaca era a fonte de rendimento de quase todo mundo ali. Todo mundo dependia daquela vaca, e agora, misteriosamente, pela noite, essa vaca morre. Esse viajante vai embora. 15 anos depois, esse viajante aparece ali, e aquele lugar tem comércio, aquele lugar tem empresas, tem pessoas fazendo um monte de coisas, porque a vaca morreu. A vaca morreu. Irmão, a vaca vai morrer, irmão. E não é maldição, é bênção. Quando você depende do teu emprego para ser próspero, você nunca será próspero. Nunca. Às vezes você depende e se condiciona ao comodismo. Ao comodismo. E tudo está bom para você, porque você ganha um pouquinho, e esse pouquinho te faz viver. Mas de repente, Deus permite que essa porta se feche, porque Deus tem coisas maiores para nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Sabe, há muitos anos atrás eu tive uma chamada de Deus para sair do meu trabalho. Eu ganhava em um RV ainda, era a transferência do cruzeiro para o real. No meio tinha uma moeda chamava URV. Eu ganhava 280 URV, que hoje daria mais ou menos R$1.600, mais ou menos isso, 1.600. Eu estava trabalhando num lugar, eu fazia obra de Deus, eu era feliz, não faltava nada dentro de casa. A gente vivia uma vida maravilhosa, sempre vivendo em graça, dizimando, ofertando, ajudando as pessoas. Era algo inacreditável. Só eu trabalhava, e com R$1.600 eu vivia muito bem. Eu ajudava as pessoas, eu dizimava. Não, eu ganhava 280, eu não dizimava 28, eu dizimava 50, eu dava mais 50 de dízimo, sobrava 128, e eu não sei o que acontecia, sempre eu tinha, sempre nós tínhamos, era maravilhoso. A gente ia no mercado, fazia a compra, meu Deus, eu ficava admirado, porque quantas pessoas ganhavam muito mais do que eu, não tinham uma vida como a minha. Quantas pessoas ganhavam muito mais e viviam em miséria, em sofrimento, não eram dizimistas, não eram ofertantes, não conseguiam dizimar, não conseguiam ofertar, ainda que ganhassem mais, porque eu tinha a bênção de Deus comigo, da fidelidade. Eu me lembro uma vez que eu atrasei no dízimo, e eu tive um sonho de noite, que aquele dinheiro estava na minha carteira, estava cheirando mal, porque eu tinha que devolver o dízimo no dia 8 para o dia 9, porque eu recebia no dia 6,
e eu protelei até o dia 15. Eu tive um sonho que aquilo fedia dentro da minha carteira, porque aquele dinheiro não era meu, aquele dinheiro era de Deus. Eu tinha feito o propósito com Deus de honrar o Senhor, porque quando a gente se converte, irmão, o dinheiro não passa a ser o nosso Deus, passa a ser o nosso servo. Mas de repente eu tenho uma chamada de Deus, e Deus fala assim, para mim deixar tudo aquilo. Poxa, eu estava trabalhando, eu estava aprendendo um monte de coisas, eu não sei o que eu seria se eu tivesse ficado lá, mas se eu tivesse ficado lá, eu nunca conseguiria construir essa igreja, porque como que eu ia construir essa igreja com 280 URV, que dá R$1.600, mas naquela época parecesse algo tão grande aquilo que eu tinha. Eu poderia ter me apegado àquela vaca, e eu poderia ter dito assim, não, eu vou ficar aqui, eu sou feliz, eu sou abençoado, eu honro a Deus na casa de Deus, eu prego a palavra, eu ia visitar as pessoas do mesmo jeito, da mesma forma. Eu só não conseguia ter o tempo que eu tenho hoje para ler a Bíblia como eu leio, para orar como eu oro, para fazer as coisas que eu faço. Eu não tinha esse tempo, mas eu decidi sair de lá e não ter nada, e começar com nada. A vaca morreu, irmãos, e porque essa vaca morreu, essa igreja nasceu. Se você fica com a tua vaca, você vai ter tua vaca para sempre, mas algo novo nunca vai nascer na sua vida. Quando eu digo que você não pode depender do teu salário, porque não é teu salário que te prospera, é Cristo. É difícil entender isso, né? Porque você idolatra o dia 5, o dia 6, você idolatra a semana, no fim da semana quanto que você ganhou, porque você baseia a tua prosperidade no dinheiro que você ganha. Mas a verdade é que a prosperidade não tem nada a ver com o que você ganha, tem a ver com o que você tem. Não tem a ver com quanto você ganha, porque tem um monte de gente que ganha 10 conto por mês, 8 mil, vive numa miséria, numa maldição, numa praga, numa peste, não tem a bênção. Agora tem irmãos aqui na igreja que ganha 2 mil por mês, tem casa, faz isso, faz aquilo, não é o tanto que ganha, é o que você tem, é a bênção que está com você. Tem gente que está tão errado, que pode ganhar 50 mil por mês, vai sempre estar chorando na miséria, na dificuldade, na dívida, porque o diabo vai estar arregaçando a vida dessa pessoa, porque depende do dinheiro para prosperar. Mas o filho de Deus que vive pela fé não depende do dinheiro para prosperar, porque ele já é próspero, ele já tem Cristo nele. Não é o teu salário, porque quando a gente pega nosso salário, a gente faz dele um bezerro de ouro. Quando a gente tem as nossas rendas, a gente faz da nossa renda um bezerro de ouro. Não, isso aqui é meu, e nem o de Deus você devolve, porque é teu mesmo, é você que conquistou, Deus não tem nada a ver com aquilo. E aí você tem que se virar para poder manter aquilo, porque foi você que ganhou. Você não coloca Deus na jogada, e simplesmente você depende do que você ganha para viver, para prosperar. Mas, irmão, não é assim, não é desse jeito. Sua prosperidade não é o dinheiro, é Jesus. É por isso que essa mulher aqui, ela tinha a vaquinha dela, que era o marido morreu, de repente ela não tem mais, e ela pensou, agora eu estou na miséria, meus 2 filhos, ferrou, vão ser simplesmente levados para ser escravos. Olha a situação da dívida, deixa a pessoa escrava. Quando eu comecei a igreja, comecei sem nada, não tinha nenhum microfone, não tinha nada, tinha 15 cadeiras de plástico, parecia um som para comprar,
Um irmão dizia: vamos comprar esse som, porque esse aí é o melhor, é o mais da hora, é o mais top, só tem esse, o cara falou que tem que ser hoje, e vamos fazer uma dívida ali, vamos colocar 10 cheques, a gente paga. E eu fazia essas coisas idiotas, irmão, eu fazia dívidas idiotas, porque as pessoas chegavam em mim e diziam assim: se você não for lá agora, não tem como mais você depois ter, porque alguém vai pegar. E eu ficava com aquele medo, ia lá, pegava cheque com alguém, falava assim: nossa, eu vou comprar esse som, comprava o som e contraía uma dívida, depois tinha que comprar outra coisa. Não, vamos pela fé, e contraía dívidas pela fé. Agora a fé não contrai dívidas. E eu achava que aquilo era fé, mas não era. Eu nem orava antes para perguntar: Deus, é esse som que o Senhor quer para a tua casa? Não, o desespero das pessoas me influenciava, e de repente eu estava lá na porta do cara, comprando aquele som, sem ter perguntado para Deus, dando 10 cheques, contraindo dívida, e dizendo que era fé, mas aquilo não era fé, aquilo era a minha cabeça, sendo regida pela cabeça de outros, porque a fé não contrai dívidas, a fé traz prosperidade. Eu aprendi com o tempo, porque eu sentia, sabe, você tem isso também. Eu sentia a luz bater em mim, dizia assim: não é assim. Mas a euforia das pessoas me contagiava também. Oh meu Deus, irmãos. E um dia eu orei e eu senti assim a presença de Deus, e eu percebi, eu disse assim: poxa, a mesma fé que eu tenho para fazer em 10 vezes, eu posso ter uma fé de comprar à vista. Por que esse Deus que eu sirvo é um Deus parcelado? Por que eu sempre uso uma fé parcelada? Poxa, se eu tenho a fé mesmo, horas, se a fé foi me dada, eu não preciso comprar em 10 vezes. Se eu tenho a fé e é do Espírito, eu vou comprar à vista. E se alguém chegar em mim de hoje em diante e dizer assim: tem que ir lá agora, igual o Magazine Luiza, só amanhã. É só amanhã. Se alguém chegar com o espírito do Magazine Luiza sobre mim, eu vou repreender. Não, espírito do Magazine Luiza, sai daqui. Se é só amanhã, então eu fico amanhã. Se eu não tenho tempo de falar com Deus, se eu não tenho tempo de buscar uma direção, não é de Deus para a minha vida. Se você não tem tempo de consultar o Senhor, não faça. Deus não opera na pressa. Deus é um Deus de paz. Não faça, irmão, você vai se dar mal. A fé não contrai dívidas. Bom, o profeta, ele vivia na lei, ele não tinha fé. É o tempo da lei aqui. E a dívida ia trazer escravidão para ele, e veja, irmãos, quantas pessoas estão escravas. Eu falava hoje com um irmão de Rio Preto, que eu tenho amizade, e o irmão falou assim: pastor, aqui todo mundo tem carro novo, aqui todo mundo. Só que eu fui conversar com uma pessoa esses dias, ela tem um carro novo, mas ela está passando dificuldade para manter esse carro novo. Ela não come bem por causa desse carro novo. Ela tem uma Bíblia no porta-mala que não é a palavra de Deus, mas é do banco de 70 vezes para pagar. Ou a pessoa se tornou escrava do carro. A pessoa não tem humildade de andar num golzinho, porque ela quer andar num carrão com uma Bíblia desse tamanho, e aquela parcela vai fazer ela ser escrava durante 10 anos. Eu sei que irrita as pessoas falar isso, mas as pessoas estão sendo escravas dos seus próprios desejos. Escrava do que deseja. Poxa, os filhos iam ser escravos por causa de dívida. Irmão, não façam dívidas. Mas eu tenho um desejo, irmão, não faz porque você tem o desejo. Você vai ficar escravo disso. Depois você vai ficar sofrendo, você vai ficar falando: ah, mas Deus não opera na minha vida, Deus não faz. Tem gente que nunca consultou a Deus para nada, nunca pediu a direção do Espírito Santo, fez o que fez porque quis.
Quando começa a dar errado, mas esse Deus não está operando na minha vida. Peraí, você não colocou Deus no negócio, aí quando dá errado é Deus. Para você fazer, você foi sozinho, agora deu errado, é Deus. Não, irmãos, não faça nada sem que o Espírito dirija você, sem que o Espírito fale com você. Não faça nada sem você ter pelo menos 1 semana, 2 semanas para consultar o Espírito Santo que está dentro de você. Isso é sabedoria, irmão, porque Deus sabe todas as coisas e nós não sabemos nada. Mas essa mulher, não era culpa dela, ela fez algo certo, ela foi ao profeta, porque ela está no tempo da lei, ela não tinha a palavra dentro dela, ela consultava a palavra pelo marido, o marido morre, então ela vai até Eliseu, é como se ela estivesse querendo um acerto. Meu marido trabalhava na escola dos profetas, ele morreu, estou em dívida, faz alguma coisa aí. E o profeta simplesmente, olha como que o profeta, ele estava inocente, ele disse assim, o que tinha de fazer? Ele não sabia, o profeta nunca tinha experimentado uma situação dessa. O que eu tenho que fazer por você? Eu não sei o que eu devo fazer por você. Mas aí o profeta, mesmo não sabendo, veio a direção sobre ele, e ele pergunta assim, declara-me o que tem em tua casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Essa mulher estava em dívida, escrava, os filhos quase escravos, e ela foi buscar a palavra de Deus. Gente, ela buscou a direção de Deus. Quantos têm esse costume aqui de buscar a direção de Deus? Diga amém. Eu tenho o costume de buscar a direção de Deus. Às vezes eu sinto alguma coisa, até onde eu vou eu falo, mas Deus, eu estou me sentindo estranho para ir nesse lugar. Me mostra, Senhor, eu estou certo de ir aí? Tem alguma enrascada aí para mim? Porque eu sou bitolado nessas coisas, eu não quero cair em laços que o diabo preparou. Agora as pessoas estão passando dificuldade financeira, elas não buscam Deus. Veja, elas vão no banco e pensam assim, vamos ver se eu acerto essa dívida minha através de um empréstimo. Ou elas vão em todo lugar que elas podem ir, mas elas não vão até Deus. Espera aí, a pessoa está no perrengue, ela está no perrengue porque ela contraiu dívida, ela não devia ter contraído dívida, ela contraiu, ela está ficando escrava das dívidas e até a família dela está sofrendo com isso, porque quando eu estou sendo escravo da dívida, minha família vai sofrer. É o caso disso aqui, a família estava sofrendo e a pessoa, em vez de buscar Deus, ela é tão teimosa, tão rebelde, tão incrédula, tão insubmissa, que nem nessas circunstâncias ela consulta a Deus. O máximo que ela faz é, pastor, ora para mim, porque eu estou na dívida. Mas o orar para ela é que ela quer um milagre, mas ela não consulta Deus. Todos os erros que nós cometemos deriva-se de não consultarmos a Deus. Toda enrascada que nos metemos é porque nós não temos esse princípio na nossa vida. Senhor, o que eu tenho que fazer? Não, porque se você vive da fé, viver da fé, irmão, não é fazer assim, Deus me dá algo, é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Você não depende de você, você depende de quem está em você. Cristo está em você. Você vive isso pela fé. Então você diz assim, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que ver se Cristo está fazendo isso comigo. Eu tenho que ter uma direção, se fosse Cristo, o que Ele faria? Irmão, busque a palavra de Deus, porque a palavra sempre vai ter uma resposta para você. Não busque os profetas da revelação, porque eles não têm a palavra, eles não sabem a palavra. Tem gente que sabe falar o RG de alguém, mas pergunta para ele o que está escrito em tal lugar, ele não vai saber, porque ele não lê a Bíblia.
porque ele está no espírito de adivinhação que leva à destruição e à desgraça. Nós temos que consultar a verdadeira palavra, que é Jesus Cristo em nós. Foi o que Jesus falou: eu sou o verbo vivo que desceu do céu. As palavras que eu digo são espírito e vida. Você não tem que basear a tua vida numa palavra que alguém falou para você. Você precisa basear a tua vida numa palavra que o próprio Deus disse nas Escrituras. E aquela palavra que Deus disse na Escritura tem que sair da Escritura e tem que ser tua palavra. Nesse tempo ela foi até o profeta porque não tinha a palavra. Jesus não tinha vindo. A manifestação provisória da palavra estava na boca daqueles profetas que diziam no nome do Senhor. Mas o profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela disse assim: eu não tenho nada. E depois ela se confunde: eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Espera aí, ela não tinha nada? Não, ela tinha a botija de azeite, mas na cabeça dela aquilo lá não era nada. Porque ela estava tão acostumada a viver pelo marido dela, que ela não conseguia enxergar o que ela tinha dentro da própria casa dela. E a bênção de Deus não estava longe, a bênção de Deus estava na casa dela, mas naquilo que ela achava menos importante, que era aquela botija de azeite. E significa que a prosperidade não está longe de nós, irmãos, está na nossa casa. Eu tenho que buscar a prosperidade. Não, você não tem que buscar a prosperidade. A prosperidade não está longe de você, ela está em você. Não, mas eu tenho que ir lá no monte, porque você não tem que ir no monte, porque a prosperidade não está no monte. A prosperidade não está nos lugares geográficos da terra, a prosperidade está em nós. Mas você não entende, pastor, eu tenho que buscar. Você não tem que buscar, você tem que crer. Por que ela não conseguia crer? Porque o que ela tinha era pequeno, pequeno aos olhos dela. Porque toda vez, irmão, que a gente se vê pequeno, a gente vai ser pequeno. Eu não me vejo doente, eu não serei doente. Agora quem se vê doente, vai ser doente. Quem se vê enfermo, vai ser enfermo. Eu não me vejo doente. Por exemplo, me vem uma dor amanhã. Deve ser, não deve ser nada, eu não me vejo com a dor. Eu não me vejo doente. Agora tem gente que gosta de falar que é doente. O que você tem? Aí a pessoa fala: é melhor você perguntar o que eu não tenho. É até bonito ver, eu tenho algumas pessoas conversando. O que você tem? Eu tenho diabetes, triglicéridos, colesterol. Aí a pessoa fala: eu não, filho. Negócio de diabetes é coisa pequena. Eu tenho coisa muito pior. Você toma quantos comprimidos? Eu tomo 12 e eu tomo 24. Quantos médicos você vai por semana? 2, e eu vou em 5. Para, filho, eu ganhei, sou campeão. Eu nunca quero ganhar esse torneio, irmão. Eu dou para quem quiser esse título. Eu quero ser cheio de saúde do Espírito Santo. Eu não quero ficar falando de doença: eu estou com a dor, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Não, eu não fui chamado para isso. O Espírito está em mim, não é esse Espírito. Eu não me vejo doente. Você se vê doente, você consegue ter a coragem de ouvir a palavra e depois falar assim: nossa, minha diabetes, minha dor de cabeça é tua. Não, irmão, não é tua, está lá na cruz. Mas meu joelho, não, você não pode se ver enfermo. Você não pode se ver miserável. Mas eu sou pequeno. Essa mulher menor do que ela não existia, porque além dela ser uma viúva, muito pobre, endividada, tinha uma coisinha pequena na casa dela, e aquilo que ela tinha, que era aquela botijinha, condicionava a visão que ela tinha dela mesma. Eu não tenho nada, eu sou pequena. Você é pequeno? Você se vê pequeno? Eu não me vejo pequeno.
Não, eu não me vejo. Se alguém perguntar assim para mim, você prega bem? Eu sou o melhor pregador que existe. Ah, mas eu não concordo. Amém. Eu não preciso provar para você, eu tenho que saber que eu sou. Se alguém não concorda com isso, paciência, mas eu sou o melhor pregador dessa cidade. Eu sou. É soberbo falar isso? Não, eu não posso dizer, não, eu sou um desgraçado, um cego, um miserável, um nu. Não, eu não sei nada, não, eu não consigo nem falar direito, não, eu não tenho revelação de Deus, eu estou negando o Espírito que está em mim, eu tenho a mente de Cristo. Aí se eu falar, não, eu sou um burro, peraí, Deus vai falar, peraí rapaz, olha quem está em você, você tem coragem de chamar você de burro, se aquele que está em você sabe todas as coisas. Agora, se assumir o que eu sou é soberba, eu prefiro ser soberbo do que ser humilde, porque essa humildade mentirosa, falsa, fajuta que existe, eu não sou nada, sempre vai condicionar as pessoas a serem aquilo que elas estão falando. Irmão, você é o melhor, irmão. Você é o melhor, irmão. Você é o melhor, você é. Porque Deus está em você, Cristo está em você. Porque os dons do Espírito estão em você. Não, mas a gente fica assim, o milagre está na casa dos outros. Não, o milagre está dentro da nossa casa. O milagre está em nós. O azeite está em nós. O azeite estava na casa dessa mulher porque ela estava na lei, o azeite não podia estar dentro dela, mas o azeite não está mais só num lugar físico, numa botija, sabe por quê? Porque você é a botija de Deus hoje, você é o templo do Espírito Santo hoje, o Espírito está em você, o Espírito não está como uma fumaça aqui, irmão, na igreja, o Espírito não está como uma nuvem lá fora da igreja, o Espírito está como uma pessoa morando dentro de nós. Eu não tenho nada, mas eu tenho uma botija. E o profeta disse, é isso. Ela disse, o que eu tenho que fazer? Versículo 2 diz assim, versículo 3 diz assim, então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Poxa, as coisas pequenas que Deus deu para nós, irmão, Deus às vezes te dá uma palavra, aquela palavra é decisão para a tua vida, vai mudar você. Você está esperando o que? Um anjo descer e falar com você, você está esperando uma mirabolância, você está esperando algo extraordinário. Olha que milagre mais doido esse. O que você tem na tua casa? Eu tenho uma botijinha de azeite. É aí mesmo, olha como que é natural. O milagre está nas coisas naturais. Era algo natural do dia a dia dela. Ela cozinhava com aquele óleo, ela abastecia as lâmpadas da casa dela com aquele óleo. Era para isso servir o óleo, para iluminar a casa, para cozinhar. Poxa, uma coisa tão simples da cozinha dela, do dia a dia dela, porque a prosperidade está em nós, irmão, no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz. Mas a gente acha tão pequeno, mas você não pode ver as coisas que Deus deu para você pequenas, você tem que ver as coisas que Deus deu para você grandes. As pessoas querem assim, que os outros vejam que ela é grande, nem ela consegue se ver grande. Você acha que eu vou descer daqui e vou perguntar para você, eu preguei bem? Você acha que eu vou descer daqui e vou perguntar para você, você leu aquele livrinho que eu escrevi, você achou legal? Não, eu não preciso disso. Eu não preciso da tua opinião para eu achar o que eu sou. Você não precisa da opinião de ninguém. Você tem que ter a opinião de Cristo sobre você. Cristo, irmão, que vale. É Cristo que vale. Vai, pede vasos vazios, não poucos. Meu Deus, o milagre ia acontecer. De que jeito que ia acontecer? Um negócio simples da casa dela. Ela ia precisar da cooperação dos vizinhos. Ela ia precisar das vasilhas que os vizinhos possuíam, que não estavam cheias. Vai a todo o vilarejo
Pede para quem você puder, para quem você achar, uma vasilha vazia, não poucas. Glória a Deus. Quantos princípios a gente não acha aqui? Meu Deus, tem gente andando sozinho, que acha que não, Deus está comigo, vai me honrar, eu não preciso de ninguém. Mentira. Não pode ser verdade isso. Jesus precisou do barco de Pedro. Não pode ser verdade isso. Jesus precisou do barco de Pedro. Jesus precisou de um jumento emprestado. Jesus precisou do cenáculo para fazer a ceia. Como que eu tenho coragem de dizer assim, não, eu não preciso de ninguém não, é eu e Deus? Mentira, a Bíblia diz que aquele que se isola, busca os seus próprios interesses. Pessoas isoladas, pessoas que se acham, pessoas que as outras ninguém presta, elas têm que viver sozinhas, porque é elas e Deus. Isso é uma mentira, irmão. Nós precisamos uns dos outros. Jesus precisou de 12, de 30, de 70, de 120. Ele precisou. Não, ele precisou de barco, de jumento, de local para fazer as coisas. Ele pediu emprestado, ele disse para Pedro, me empresta o barco, que eu preciso pregar para a multidão. E Pedro emprestou o barco, vai lá, pede o jumento, e o cara cedeu o jumento, para ele andar montado. Agora o princípio é o mesmo, o profeta está falando assim, pede emprestado. Porque nenhum de nós, irmãos, vamos chegar onde nós temos que chegar sozinhos. Eu tenho confiança, eu tenho que ter confiança, eu tenho que saber quem eu sou em Cristo, eu tenho que me achar o melhor, eu tenho que achar que o que eu vou fazer vai ser o melhor, eu tenho que pensar que Deus sempre vai me dar mais, mas eu não posso chegar ao ponto de ser idiota e achar assim, eu não preciso de ninguém, porque olha quem eu sou. Eu não preciso de ninguém, porque eu sou um com Cristo e já era, ninguém mais pode entrar na minha vida, porque eu dou conta de tudo. Mentira. Os milagres só acontecem quando nós estamos juntos. É por isso que o diabo luta com a nossa comunhão, porque quando nós estamos juntos, eu já participei disso quantas vezes, em vigílias, quantas vigílias extraordinárias eu tive no meio dos irmãos, e nessas vigílias, eu nunca conseguiria receber o que eu recebi nessas vigílias, no meu quarto, orando sozinho, porque eu estava junto com os irmãos, e coisas extraordinárias aconteceram, porque eu não estava sozinho. E quantas coisas eu fiz e junto, eu fiz junto com as pessoas, porque o milagre não está em eu fazer sozinho, o milagre está em eu fazer com os outros. Pede emprestado, ou seja, olha a humildade, pede emprestado, fala com as pessoas, pede ajuda. Não, sou quieto. Não, você não tem que ser quieto, você tem que falar, você tem que pedir ajuda. Olha o que o profeta está falando, vai lá, pede emprestado. O profeta não está dizendo assim, paga, o profeta está dizendo, não, pede cooperação, pede parceria. Oh, meus irmãos, nós não podemos ser tão nós mesmos, sem Cristo, a ponto da gente achar que a gente não precisa de ninguém. Você precisa, porque as vasilhas não estão nas tuas mãos, está na mão de outros. O que vai fazer você prosperar, não está só na tua mão, você só tem um começo. O que vai fazer você prosperar, está na mão de outras pessoas, está na ajuda de alguém, está na palavra de alguém, está na intercessão de alguém, está em você estar junto com os irmãos. A pessoa não tem comunhão, ela não vem na igreja, a pessoa
não participa de nada. Se tiver uma vigília, ela não vai. Se tiver um estudo aqui na igreja, ela não vem. Não vem. Tem gente que não vem. Eu faço pelo Facebook, as pessoas não vêm. As pessoas não querem estar junto, porque elas são tão elas, sem Cristo. Porque se você estiver em Cristo, você não vai ter esse espírito de separação. Você sempre vai querer estar mais junto das pessoas. Vocês não são perfeitos, eu também não sou. Eu não estou buscando perfeição em ninguém para estar junto. Porque se eu buscar perfeição em vocês para estarem juntos, eu não estarei com ninguém. E se vocês olharem para mim e procurar perfeição para estar comigo, vocês não estarão aqui, vocês irão para outras igrejas. Porque ninguém é perfeito, mas a nossa comunhão não se baseia na nossa perfeição. A nossa comunhão se baseia no amor de Cristo que está derramado em nós, pelo Espírito Santo. Eu amo vocês do jeito que vocês são. Eu não fico assim, não, se fulano não mudar, eu não converso mais com ele. Eu não estou nem aí, irmão, se você ainda não mudou, porque eu sei que Deus pode mudar você a qualquer momento, porque a palavra é poderosa para transformar você. E mesmo você falho do jeito que você é, como já aconteceu muitas vezes comigo, de eu estar precisando de algo, e pessoas tão falhas me dá esse algo, me dá uma palavra, me dá uma direção, e eu saí de um lugar pensando que eu abençoei a pessoa, mas foi a pessoa que me abençoou, porque eu estava lá junto com ela, e eu saí transformado. Eu falei: Deus, obrigado. Mal sabe esse irmão o que ele fez por mim hoje. Ele está achando que eu vim aqui abençoar ele, mas quem saiu abençoado fui eu, porque eu quero estar junto, irmão. Eu não quero estar separado, eu não quero estar longe, eu quero estar perto. Porque o graveto fora da fogueira, ele vai perder o poder de queimar, mas o graveto dentro da fogueira vai pegar cada vez mais fogo. Vai para os vizinhos, pede vasilhas. Oh, glória a Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Paulo diz que a riqueza está nos santos, que a nossa riqueza está na comunhão, que a nossa riqueza está em nós estarmos juntos, que a nossa riqueza é nós falarmos a mesma coisa, a nossa riqueza é quando a gente está falando a palavra e algo acontece. Eu já conversei com pessoas, e conversando da palavra, pessoas foram curadas. De conversar a palavra, a pessoa estava com a dor na cabeça, comecei a falar da palavra, eu fui curada. Estava com um problema no ouvido, zuni há 20 anos, olha, aconteceu algo que agora estourou, e eu estou ouvindo perfeitamente de falar a palavra. Porque quando você está junto, e você colocou a palavra, você está junto e você colocou Cristo. Pede, não poucas, pede um monte. Ou seja, quanto mais pessoas você tiver convívio, quanto mais pessoas você puder pedir favor, ou isso aí é coisa de mendigo, não. Quanto mais pessoas você pedir favor, mais vasilhas você vai ter. Não poucas, pede o quanto que você puder. Você tem um azeite, irmão, você tem a prosperidade. A prosperidade está nas coisas pequenas, mas as pessoas têm as vasilhas. A igreja tem as vasilhas. Ah, mas eu estou aqui na igreja, só um culto. Não é só um culto. A comunhão faz coisas extraordinárias quando nós estamos juntos. E o que você tem aqui, você não tem na tua casa, no teu quarto. Ah, eu sirvo a Deus em casa, no meu quarto. Vai servir a Deus lá, mas se você quer mesmo provar o melhor de Deus, esteja com os santos, estejam com aqueles que estão em Cristo, não poucas. Aí ele diz assim: então entra, versículo 4, fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e deita o azeite em todos os vasos, e põe à parte o que estiver cheio, e então vai, fecha a tua porta. Glória a Deus. Chama os teus filhos, e vai enchendo os vasos, e vai colocando de lado os que estiverem cheios. Fecha a porta, que ninguém saiba o que você está fazendo.
que ninguém saiba o quanto você ganha, que você não fique postando felicidade nas redes sociais, que você não compre alguma coisa e fique, olha o que eu comprei, e posta para todo mundo, fecha a tua porta. Ninguém precisa saber o que você tem, o que você não tem, porque o milagre acontece melhor quando você fecha a tua porta, e quando você reúne a tua família, porque tem gente que prospera para si mesmo e esquece da família. A nossa prosperidade está em casa, e a nossa prosperidade, ela cresce quando nós vivemos em família. Quantos filhos estão sugando os pais, acabando com a vida dos pais, pegando o dinheiro dos pais? O que é isso? Isso não pode ser de Deus, essa prosperidade que tem os jovens que estão vivendo nas custas dos pais, estão fazendo os pais contrair dívida. Em vez deles trazer dinheiro para os pais estão sempre dando para eles. Isso não é prosperidade, isso é maldição para os filhos. Aí o rapaz e a moça comeu a vida inteira na casa do pai, e arruma um emprego, não dá R$1 para o pai e para a mãe. Que prosperidade é essa? Que não honra o pai e a mãe. Que prosperidade é essa? Que a família não participa. Quantos jovens hoje, amantes de si mesmo, só amam a si mesmo, só andam o tênisinho moderno que estão usando, a roupinha ajustada que estão vestindo, mas não dão R$1 em casa para ajudar. Nunca vão ser prósperos, porque não honram aqueles que deram a vida para eles. Ou nós os velhos aqui, a gente comenta isso aí, a gente começa a trabalhar, o que a nossa mãe fazia? Quanto você ganha? 100. Ó filho, você vai ficar com 20, você tem que dar 80 para a mãe. A gente dava 80 para nossa mãe, ficava com 20. Ou então tinha filhos que dava todo o dinheiro para o pai e para a mãe, e no sábado, no domingo, falava assim: mãe, eu vou sair, dava 5, come um lanche então. O dinheiro era para o pai e para a mãe, e a gente achava que isso aí é nossa maldição. Não, não era maldição, irmão, é bênção. Você está honrando pai e mãe, e quando você honra pai e mãe, você prospera. Agora esses filhos ganham o dinheiro deles, não dá, e ainda tiram dos pais ainda. Que prosperidade essa juventude vai ter, irmão? Que prosperidade essa juventude tem, que não tem compromisso com a família, não tem compromisso com a igreja, tem compromisso com a lanchonete, tem compromisso com o tênis, tem compromisso com a namorada, com o namorado, não tem compromisso com a obra, não tem compromisso com a família, nunca dão uma oferta. Dificilmente você vê um jovem levantando para dar uma oferta, para ser dizimista. Não são dizimistas, não entenderam ainda que a prosperidade não é a juventude que eles têm, a força que eles têm, mas a prosperidade está na aliança que a gente faz com Deus. Não tem prosperidade, e se você não honra a família, você não tem prosperidade. Dá um glória a Deus aí quem concorda. Porque daqui uns 5 anos eu vou pregar isso, eu vou falar assim: dá um glória a Deus quem concorda. Quase ninguém vai concordar, porque está chegando esse ponto. Vai, fecha a porta, fala para ninguém, deita o azeite, põe de lado, pega os teus filhos. E aí o versículo 5 diz assim: partiu pois dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e lhe traziam os vasos, e ela os enchia. A família trabalhando junto, coisa maravilhosa. A gente precisa trabalhar junto. Ela chamava os filhos: traz o vaso, e ela que enchia, cada um tinha uma função. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Glória a Deus. Você viu como que acontece o milagre?
Você busca a palavra vem, você obedece. Você não conta para ninguém, você fecha a sua porta. Você põe finalidade de família na tua prosperidade, não é só você. Aí tem um marido que tem um monte de dinheiro e a mulher não tem nada. Não, a prosperidade não é para um, é para a família. E aí você começa a derramar um azeite. Ou seja, aquilo que você tinha que era pequeno, você crê, você foi buscar ajuda, você foi buscar favores, você está interagindo no corpo. Não tem como você não prosperar, é impossível não ter multiplicação na sua vida. Assim é o jeito que acontece o milagre. Mas sabe o jeito que você trava o milagre? Que eu acho que é a coisa mais importante que eu vou falar aqui essa noite, é agora. O que eu vou falar mais importante agora, tudo que eu falei até agora é importante, mas o que eu vou falar agora é super importante para nós. É como parar o milagre. Como que você faz o milagre? Está explicando, e está explicando como para o milagre. Você para o milagre, como quando o filho disse, acabou, não tem mais vasilhas. O milagre acaba quando você fala, meu Deus. O milagre começa quando você busca a palavra. O milagre termina quando você para de falar aquela palavra. O milagre acontece quando você busca uma palavra de Deus e você recebe no teu espírito aquela palavra, você anda naquela palavra e acaba o poder daquela palavra quando você usa outra palavra. Acabou. Ou seja, o milagre foi interrompido quando o menino disse, acabou. Mas se aquele menino tivesse dito assim, mãe, eu vou lá na dona Joana que ela pode ter outra vasilha. Eu vou lá na dona Sebastiana, que a dona Sebastiana também deve ter outra, a dona Iracema também deve ter outra, a Jurema deve ter outra, a Terezinha tem outra, só nome antigo, né? A Maria tem outra, a Ana tem outra. Pera aí, mãe, vamos pegar nossos dois filhos, nosso irmão, vamos lá. Pera, o milagre ia ter continuado, mas aí o menino diz assim, não mãe, acabou. Secou. Porque há tanto poder naquilo que a gente fala, que a gente interrompe o poder de Deus. Ou seja, a gente tem que tomar um cuidado com aquilo que a gente fala. Ah, tá bom. O tá bom pode ser o estou satisfeito. Não está acontecendo mais. O milagre termina quando você diz, acabou. Quantos estão entendendo? Diga amém. Gente, eu tenho falado isso aqui na igreja, eu tenho mandado áudios de fé, para as pessoas ouvir esses áudios de fé, e são todos baseados no poder das nossas palavras, são todos explicando Marcos 11, 22, 23 e 24, tudo coisas para a gente falar. Irmãos, o poder da nossa fala é tão grande, que a gente pode parar a prosperidade na nossa vida, por aquilo que a gente falou. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala. Você nunca pode falar negativamente, você nunca pode falar para acabar, para terminar. Irmão, você decide se vai continuar ou não. Poxa, esse mês eu tirei 8.000, mas o mês que vem eu não sei não, é um mês estranho, meio difícil, quem sabe? Acabou, irmão, já era, você falou. Você não pode falar negativamente. Você tem que continuar o fluxo da prosperidade na tua vida. Eu sou próspero, eu vou ter sempre mais. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além
daquilo que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Acabou. Não, irmãos, nós não vamos falar acabou, nós vamos falar continua. Continua. Eu estou vivendo um tempo maravilhoso, está muito bom. Se acabasse aqui estava maravilhoso. Não, eu estou vivendo um tempo maravilhoso, mas eu creio que tem coisas maiores ainda para acontecer na minha vida. Pode vir, pode vir. Agora, irmão, para concluir aqui, diz assim: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a sua dívida, tu, teus filhos, vivei do resto. Olha o milagre que ela queria, era para pagar a dívida dela, mas como Deus faz infinitamente mais, daria para pagar a dívida dela, e ela viver do resto, uma aposentadoria permanente. Não só ela, a família dela, os filhos dela também viveriam do resto. Meu Deus, irmãos. Agora veja, vai e vende. Irmão, quero dizer para você vender, para você começar a orar, para você vender, porque o azeite que Deus dá para nós, veja, primeiro tem a parte da cooperação, do pedir emprestado, do fechar a porta, do mover-se por fé, mas o que Deus dá para nós, para prosperar, tem muito a ver com vender. Vai, vende. Ele poderia ter dito assim: vai, paga a tua dívida e deixa tudo isso que você tem para você cozinhar o resto da tua vida e para você iluminar a tua casa o resto da tua vida. Não, não era para ficar para ela, era para vender. Vende, paga a dívida, e mais do que a dívida, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Ela pediu para pagar a dívida, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ela pagou a dívida e ela iria viver de tudo o resto daquela venda, ela e os filhos dela, ela e a família. Que renda era essa, de poder viver o resto da vida? Olha o que Deus fez com essa mulher, uma miserável, fez ela ser uma mulher rica que poderia viver, e os filhos dela viveriam de toda a riqueza disso. Vai e vende. Que a palavra do Senhor venha para você. Vai e vende. Aleluias. Bom, você pode trabalhar num lugar, ganhar 1.500 por mês, 2.000 por mês. Você vai ganhar isso. Mas se você vende, vai e vende, você não tem salário fixo, você faz o teu salário. Poxa, o profeta poderia dizer assim para essa mulher: não, começa a trabalhar aqui na escola dos profetas, limpa aqui para nós, eu vou te ajudando por mês, você vai pagando a sua dívida. Irmão, ele poderia ter feito isso e seria maravilhoso. Eu te dou um emprego, eu vou te registrar aqui na escola dos profetas, e você vai ter um salário, e conforme você for pagando isso, você for trabalhando aqui, você vai pagando. O profeta poderia ter feito isso e seria demais, mas o profeta, ele não condicionou aquela mulher a ter um salário fixo, a ter um emprego. Ele simplesmente levou essa mulher a ser uma vendedora do azeite que ela tinha. Quantos estão entendendo? Diga amém. A bênção não está no que você ganha, irmão, está no que você vende. Então eu gostaria de que você, que tem essa vocação dentro de você, de vender, você vende, você tem um azeite para vender. Quando você descobrir o que é o azeite na tua vida, porque aí você vai buscar a palavra do Senhor, Deus fala com você, você vende o teu azeite, você vai viver disso, você vai pagar as tuas contas, você vai viver do resto, e tua família vai viver junto.
Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém, irmão, para me saber se você está entendendo. O que eu estou querendo dizer é muito simples. Venda o teu azeite. O Espírito coloca em você. Ah, pastor, mas olha, eu faço esse bolinho aqui. Multiplique, irmão. Você tem unção. A bênção não está no bolo, está em você. E se você vender esse coxinha, a bênção está na coxinha, está em você. Se você não vende esmalte, o esmalte, a bênção não está no esmalte, está em você. A bênção está em você. A bênção está nas tuas mãos, não naquilo que você colocou nas tuas mãos. Aquilo que você colocou nas mãos se torna abençoado, porque está nas tuas mãos. A bênção está em você. Você é a bênção de Deus. Você tem um azeite. Você tem um azeite pequeno, mas multiplica. E de repente o que te multiplica faz você viver o resto da tua vida. E a tua família vive também. Aleluias. Isso é prospere. Agora Deus já deu para nós o azeite, a gente precisa descobrir esse azeite. Então nós vamos orar aqui hoje. E você vai orar para que a palavra de Deus se manifeste em você, e você seja guiado pelo Espírito Santo, e você prospere, não ser mais guiado por si mesmo. E talvez muitas pessoas aqui estão trabalhando e vão ganhar esse tanto o resto da vida, e vão ser sempre a mesma coisa. Mas se ouvir essa palavra e queimar no coração, eu não vou trabalhar para as pessoas, eu vou vender algo, eu vou fazer do meu azeite a minha prosperidade. Eu vou fazer do meu azeite a minha prosperidade. Aleluias, irmãos. Ou que o Espírito venha sobre nós, porque Deus tem essas bênçãos para nós. Aleluias. Coloca a mão no teu coração. Se você tiver em dívida, melhor ainda, irmão. Você pode estar em dívida, e Deus vai saldar as tuas dívidas, e vai além. Você vai ver do resto. Agora, se você já tem o teu azeite, irmão, é momento de você compartilhar, de você espalhar, de você viver esse algo novo, de você crer que Cristo está em você, de você sair e fazer, você andar na palavra, e essa palavra que foi dada para você, você romper nessa palavra, e você prosperar nessa palavra que Deus deu para você. Aleluias. O Espírito Santo, creia agora, irmão, creia, feche os seus olhos agora e creia. Prosperidade é ser espiritual. Creia, meu irmão. Quando você chegar na tua casa, lê essa passagem de novo. Você vai se lembrando daquilo que eu falei. Ou você pode orar aqui agora. Não vi nenhuma resposta para você aqui agora, mas amanhã, você andando, o Espírito fala com você. É maravilhoso, irmão, essas coisas. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, porque a bênção está em você. A prosperidade está em você, porque Cristo está em você. Não tem mais ninguém mais próspero do que Cristo. E o ser mais rico de todo o planeta, de todo o universo, de todas as galáxias, está dentro de você, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é a palavra viva que está em você. E essa palavra viva que está em você, essa palavra viva está em você.
Nunca mais você vai ser um miserável. Não, você não pode ser, porque Deus não chamou você para isso. E Deus vai prosperar você.